meus nobres, dando continuidade à nossa matéria, não é verdade? Já já a gente está voltando aí em aulas presenciais, então vamos lá, dando continuidade. Quando chegar nas aulas presenciais, nós estaremos certinhos com o conteúdo, tá certo? Então vamos lá, falta pouco tempo também para a nossa prova mensal. Então vamos dar uma boa continuidade. Hoje nós iremos ver águas no território brasileiro. Então nós vamos ver os recursos hídricos do Brasil, as bacias hidrográficas, vamos reconhecer o porquê tem tanta água, por que não tem, de onde vem essa água, né? Regiões que tem muita, regiões que tem pouca, tudo isso nós iremos ver. Beleza? Então vamos lá, as principais bacias hidrográficas, é o título que eu dei, mas lembrando que são as águas do território brasileiro, ok? Então, água doce no Brasil. A água doce no Brasil tem uma característica importante. Por quê? O Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água espalhadas nas suas bacias hidrográficas. Então é muita água, considerando que é apenas em um país, que é o brasileiro. Ah, professor, mas nós temos um país do tamanho do continente. Sim, mas temos muita água aqui. O continente americano, de forma geral, tem muita água, mas o Brasil ele se destaca e muito nessa questão, ok? Maior reserva mundial de água doce, o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Então, nós brasileiros temos muita água no nosso solo, e no nosso subsolo, certo? E por esse motivo aqui, o Brasil se destaca nos recursos hídricos do mundo inteiro. Não sabemos o que é falta de água, mas nós temos que ter consciência que nem todas as regiões do Brasil estão disponíveis água em abundância como é em outras regiões. 34 milhões de litros de água por habitante ano, quantidade de água existente pela população brasileira. Entre 80% e 82% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, que é a região menos habitada do país. Daí que vem aquela situação. Muita água em determinado lugar, poucas em outros lugares. Drenam terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta. Quais são elas? A Amazônia e a Bacia Platina. Lá a Amazônia, todo mundo conhece, lá na região norte, e a Bacia Platina, que está entre a região centro-oeste e sul do Brasil, se espalhando em outros países também da América do Sul. A maioria de rios são volumosos e perenes, nunca secam. Perenes quer dizer nunca secam. Os nossos rios têm essa vantagem de nunca secar, mas são todos os rios? Não, nem todos. Tá? Vamos pegar a região do Nordeste ali, daqui a pouco vocês vão ver que tem um nome específico para isso, para os rios que secam de vez em quando. Então, olha aí, no Nordeste, na região de clima semiárido, temos os rios intermitentes, que secam nas estações das secas. Ok? Então, eles secam totalmente. Então, são os rios intermitentes, são chamados rios intermitentes ou temporários. Predominam drenagem exorreica e todos desaguam no Oceano Atlântico. É isso que quer dizer exorreica. O que é isso? Todos os rios do Brasil, eles desaguam no Oceano Atlântico. Todos. De uma maneira ou de outra. Direta ou indiretamente. Indiretamente, quando um rio cai dentro de outro rio e esse rio ele vai direto. Então foi indireto. E esse rio vai direto para o oceano e deságua lá. Predomínio dos rios de Planalto, isso é muito bom, tá? Que isso nos dá um grande potencial hidrelétrico. Os rios brasileiros são originários de 3 divisores de água. O que são divisores de água? O próprio nome está falando. As águas nascem em determinada altura e elas vão para outros lugares. E quais são esses divisores? As cordilheiras dos Andes. A Cordilheira dos Andes. O Planalto das Guianas. E as diversas divisões do Planalto brasileiro, que é aqui em cima. Por exemplo, aqui no Planalto Central, as águas nascem aqui e escoam para as regiões mais baixas. Nós temos água que vão para o Pantanal, que vão para o Tocantins-Araguaia, que vão para a bacia do Rio São Francisco, tudo que nasce aqui. Por isso que aqui nós temos que guardar os nossos mananciais, que aqui são de grande importância para o Brasil inteiro. E o que é uma bacia hidrográfica? Veja bem aqui nesse desenho. Nós temos o rio de primeira ordem,
o rio de segunda ordem e o rio de terceira ordem, que é o rio principal. Mas resumindo, bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes. Veja bem que tem um rio principal e esse rio principal, professor, parece uma folha. Exatamente, parece uma folha, mas também são chamados de divisores de água. Por que também são chamados de divisores de água? Porque entre uma bacia e outra, aqui, ó, muito provavelmente por esse desenho, haverá um grande morro, uma montanha, uma serra, cujas nascentes ficam aqui, ó, ao redor. Por isso, bacia hidrográfica. Veja bem, geralmente a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos, e a formação da bacia acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo de determinada área. Então, eles vão para a parte mais baixa, saem das partes mais altas, indo para as partes mais baixas. E conforme vão fazendo isso, eles vão deixando sedimentos, não se esqueçam. Vales entre montanhas, planícies mais ou menos largas, maior ou menor quantidade de nascentes, que é o que a gente está tratando da bacia hidrográfica. E quais são as bacias hidrográficas brasileiras? Olha aí, ó, as principais são a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco e a Platina. Porém, existem outras bacias secundárias, que são chamadas Norte e Nordeste, bacias do Leste, Sul e Sudeste. Então, por que nós também temos esse grande número de bacias hidrográficas? Devido à grande quantidade de chuvas que temos no território brasileiro. Vocês sabem muito bem que nós estamos numa região intertropical. E por estarmos numa região intertropical e quente, isso propicia para a nossa região uma grande evaporação. Por isso que nós temos uma grande quantidade de chuva distribuída ao longo do ano. Professor, mas no centro-oeste não chove tanto. Aqui não chove tanto, por quê? Por que não chove tanto? Devido a estarmos numa região que só são de nascentes. Nós não temos lagos, nós não temos grandes rios, nós temos nascentes aqui, que escoam para suas laterais. Professor, mas a planície pantaneira está pegando fogo. Veja bem que ele está recebendo essas águas das partes mais baixas. Porém, essa região, como é muito seca e desprovida de grandes lagos e grandes rios, isso vem acontecer com a vegetação de um modo geral, essa seca. Ok? Tranquilo? Olha elas aí, as bacias hidrográficas, as mais importantes, a Amazônica. Lembra que eu falei que o Planalto Central brasileiro é um divisor? Olha aí, ó, daqui saem águas do Tocantins, Araguaia, do São Francisco, do Paraná, que posteriormente vai surgir aqui nessa região a chamada Bacia Platina. Ok? E as outras bacias secundárias, como nós já falamos aqui, ó. Certinho? Veja bem que na região norte nós temos a parte com maior quantidade de água. Já no nordeste sofre com secas e poucos recursos hídricos, poucos rios. A maioria são intermitentes, ok? No centro-oeste nós temos o uso também um pouco precário, porque também nós não temos rios, mas nós temos as nascentes. Na região sudeste, nós temos chuvas abundantes, porque nós estamos sofrendo aqui nessa região litorânea com o oceano, por isso temos umidade aí. Vocês vão ver chuva principalmente no litoral, mas no interior não. Certinho? Ok? E lá embaixo, né, na Bacia do Sul, né, na região sul, que sofre com essa também com essa grande quantidade de massa de ar vinda do Atlântico, úmida, e aí com a Bacia Platina. Beleza? Valeu! Vamos para outra matéria agora? Vamos para o clima? Vamos lá! Espaços climáticos e a influência da hidrografia na vida das pessoas. Tem alguma dúvida que a água não influencia na vida das pessoas? Claro que não, né? Então,
Por isso que nós vamos ver. Mas o que é o clima? O clima é caracterizado pela repetição de condições de umidade e temperatura em um determinado lugar ao longo de um período de observação de 30 a 35 anos. O que isso quer dizer? Gente, é aquela pergunta que eu fiz no ano passado. Diferença entre tempo e clima. O clima não muda. O clima não muda. O tempo muda. Quando você vê no jornal previsão do tempo e não clima, o tempo muda constantemente. O clima não. Tá? O clima não muda constantemente. O clima ele tem a sua diferenciação. Certo? E quais são os fatores que influenciam no clima? Vamos lá conhecer cada um? Olha aí, ó, latitude, altitude, corrente marítima, massa de ar e maritimidade. Latitude. O que é a latitude? Não confunda com a altitude. Não confunda com a altitude. O que é a latitude? Veja bem, tem relação com a linha do Equador. O formato esférico da Terra e sua inclinação. Então veja que nesse esquema ele vai sofrer com os raios solares diferentes formas, conforme o seu movimento de translação. Então veja bem, aqui vai ser verão. Por quê? Por causa da inclinação, que aqui os raios solares irão pegar mais perpendicular nessa região e aqui menos. Já nessa parte aqui, junho, por isso que nós estamos vendo verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, veja bem, porque o Sol está com maior intensidade no hemisfério norte e menos intensidade no hemisfério sul. E aí as outras estações, primavera e outono. Qual é a nossa próxima estação do ano? Primavera. Então, veja bem aqui, ó, primavera virá para nós, certinho? Primavera no hemisfério sul. A altitude exerce grande influência sobre a temperatura. O calor é irradiado para cima. Então, o que acontece? Ah, professor, então lá em cima vai ser mais quente? Não. Isso aí tem a ver com pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar, ocorrendo também menor radiação. Então, olha, vai subindo, veja bem aqui, ó. Conforme vai subindo, a temperatura vai descendo. Altitude. Correntes marítimas. O que vem a ser correntes marítimas? O próprio nome está falando. Correntes marítimas tem muito a ver com o oceano, logicamente. E com a origem da corrente marítima. Essa corrente marítima, ela traz temperatura da sua origem. Veja se a corrente marítima estiver aqui na linha da Antártida, aqui embaixo, ela vai ser quente ou fria? Fria. Por quê? Está mais afastada do Equador. Agora, a corrente marítima que se origina na linha do Equador, veja bem, ela é quente. Isso vai alterar o clima do litoral? Vai. Podem ser quentes ou frias, movimentando-se rapidamente, levando sua influência em diferentes partes do continente. Olha aí. Ó. Ah, professor, eu estou vendo aqui maior quantidade de correntes marítimas quentes. Sim, porque a maior parte dos continentes estão nessa região. Ok? Mas não deixa de ser influenciado pelas correntes marítimas frias também. Olha aí. Ok? Outra coisa é a massa de ar, que como está aí no livro de vocês. Né? Vamos conhecer cada massa de ar. São grandes porções da atmosfera que possuem características próprias de temperatura e umidade, normalmente influenciada por suas áreas de origem. Novamente estamos percebendo que a massa de ar tem a ver com a origem. As massas de ar podem ser quentes, frias, úmidas ou secas. Como assim? Vamos pegar essa massa equatorial continental. Essa massa de ar equatorial continental, ela é úmida. Por que ela é úmida? Porque está na região amazônica, muito bem. Então ela tem grande evaporação. No entanto, olha a massa tropical continental. Aqui tem uma massa de vegetação? Não. Tem grande massa de água? Não.
Então, essa massa de ar que se origina aqui vai ser o quê? Quente e seca. Aqui vai ser quente e úmida. E aqui, quente e seca. Veja bem que aqui você vai ter uma massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica, ela vem da linha do Equador. Ela é o quê? Quente e úmida. Por quê? Porque vem do oceano. Enquanto nós temos a massa tropical atlântica, que vem também do Oceano Atlântico. No entanto, ela é quente? Ela pode ser quente, mas ela é mais quente ou mais fria da linha da massa equatorial atlântica? Claro que ela vai ser menos quente, ou seja, vai ser um pouco mais fria. Já aqui embaixo nós temos a massa polar atlântica. Por que massa polar atlântica? Porque vem do Polo Sul. E aí ela esfria, veja bem, ó, por toda essa região. Ok? A maritimidade, gente, tem a ver com a grande massa do oceano. Olha aqui, ó. Essa região vai sofrer mais com maritimidade ou continentalidade? Muito bem, maritimidade. Por quê? Porque está próximo do mar. Já aqui está no meio do continente, continentalidade. Nós aqui do Planalto Central sofremos o quê? Com a maritimidade ou com a continentalidade? Com a continentalidade. Então, isso faz a grande diferença nas questões climáticas. E é isso aí, galerinha. Ficamos por aqui. Até mais. Louco para nos vermos novamente. Tranquilo? Valeu!